Olá, 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 boa noite, tudo bom com vocês? Olha só, eu tomei banho, mas o rímel não saiu e eu não passei maquiagem, aqui é como eu sou. Bora lá, gente. Deixa eu falar uma coisa, essa aula, ela é tão importante, ela foi tão impactante. Oi, Beto, quanto tempo? Achava que você nem era mais meu seguidor. Bom, essa aula, ela foi tão comentada, ela foi tão pedida novamente para que as pessoas, porque elas não ficam salvas, essas aulas. Essas aulas, elas são do ambiente particular de quem é meu assinante. Então, é o seguinte, eu te daria dois conselhos. O primeiro conselho é compartilha, porque se você, inclusive, conhece uma pessoa que sofre, né, que tá no momento e que tá numa relação e que você sabe que essa pessoa não está sendo escolhida pela outra, então você já vai compartilhar. Vai aqui no aviãozinho e compartilha aí, pelo menos com as 10 primeiras pessoas que você mais conversa ali. Segundo, tá? Traga papel e caneta se você não é meu assinante. Porque hoje o que eu vou te entregar é ouro e para que você possa, inclusive, entender por que você se conecta com pessoas que não estão interessadas em você. O pior, você sabe disso, você tem até lapsos de consciência, mas não consegue sair dessa relação. Hoje você vai entender por que é que você fica com quem não te escolhe. E, inclusive, por que, né, o bonzinho acaba passando, ou bonzinho ou bonzinha, boazinha, né, acaba passando batido na sua vida, ok? Gente, quem na terça-feira, né, esteve passando por aqui durante a aula e que viu um pedaço, e não conseguiu ver, a pessoa depois fez tanto sentido que depois as pessoas quiseram ver e não conseguiram, tiveram oportunidade. É por isso que eu estou fazendo a aula novamente, ok? Agora, se você ficar comigo até o final, no final eu vou revelar algo que eu pensei muito antes de revelar para vocês aqui ao vivo para tantas pessoas. Geralmente eu faço isso dentro de um ambiente mais fechado, né, que geralmente é na minha imersão, mas eu senti no meu coração de hoje compartilhar com vocês. Então, fique comigo até o final que vocês vão entender, né, o porquê que tantas coisas fazem sentido que eu falo para vocês. E a minha grande missão é fazer com que você, ao longo da aula, se reconheça, pelo menos em algum momento da sua vida, tá bom? Então, prepara o coração, prepara o ambiente, porque essa aula vai mexer literalmente com os seus nervos. Lembrando que no final eu abro para perguntas, mas agora eu preciso desativar os comentários. Vamos lá. Por que Dona Ana eu acabo ficando com quem não me escolhe? Ou com quem me rejeita? Ou com quem me abandona? Ou com quem me dá migalhas? Mesmo eu sabendo, né, que isso não tá legal, eu fico. Olha aqui nos meus olhos. Não é você que fica. Não é você que escolhe. Não é você que determina. É por isso que você está nessa aula. É por isso que você fica tão indignado. É por isso que em lapsos de consciência você fala, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Dona Ana, como assim não sou eu que escolho? Não, não é você que escolhe. É seu sistema nervoso autônomo. E eu vou explicar para vocês, para que vocês possam ir da forma mais lúdica, rápida, direta, para que vocês possam, né, entender sem muito psicologês, mas de uma forma que você fale, ok, pelo amor de Deus, eu estou me identificando, isso faz sentido. E é óbvio, para vocês terem noção de que isso não é nada da minha cabeça. Isso aqui é ciência, ok? Bom, sabe que eu vou começar trazendo para vocês o que mais tem chegado para mim no setting terapêutico. O que mais tem chegado para mim no setting terapêutico? Homens e mulheres, prestem bem atenção nas informações para vocês juntarem comigo as peças do quebra-cabeça, porque essa história pode ser a sua. Tem chegado para mim
homens e mulheres acima de 35, 38, principalmente acima de 40 anos, com os olhos esbugalhados, né? Num afoitamento, numa ansiedade muito grande, com o mesmo pedido. Pelo amor de Deus, dona Ana, me ajuda, porque eu estou parecendo um adolescente emocionado. Há algumas características em particular em todos eles. E exatamente essas características que me fizeram chegar onde eu fui buscar algo que estava além dos livros que tinham me ensinado. E aqui, eu queria que você colocasse essa frase debaixo do seu sovaco, porque ela será a base de toda a nossa aula. Você saber e não sentir é não saber. Então, eu vou começar a trazer para você, né, a descrição das pessoas que começaram a chegar até mim através, inclusive, dos meus vídeos sobre apego ansioso, apego afetivo, e elas começaram, né, a chegar para mim desesperadas. Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou parecendo um adolescente emocionado numa relação que racionalmente não faz sentido para mim, mas eu não consigo sair. Pior, nesse sentido de adolescente emocionado, eu tô passando mal, eu não consigo dormir, eu não consigo, né, trabalhar direito. Vocês estão pegando as informações? Calma. Eu não consigo trabalhar direito, eu trabalho em home office, mas eu não saio da cama. Eu estou perdendo negócios, porque a minha cabeça só fica pensando na mensagem a hora que a pessoa, né, vai responder, não vai responder, entra online, sai online. Essas pessoas começam, né, a ter problemas físicos, falta de dormir, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas articulações. Principalmente o público masculino chega com taquicardia, com falta de ar. Inclusive é o público masculino que mais fica chateado e preocupado com a sua produtividade financeira. Porque além do dinheiro escoar, né, pelos dedos, no processo onde eles começam a pagar, dar presente, pagar, dar presente. Por quê? Porque quer pertencer na vida dessa pessoa, né, para não sofrer com a sensação de rejeição. E nessa sensação física, olha que maluco, eles começam a perceber que o afastamento da pessoa dói. Alguns ficam com a perna bamba, outros ficam aqui, né, na região da boca do estômago, como se fosse um buraco, estivesse lá nas costelas. Calma, que você vai entender, né, neurologicamente o que é que está acontecendo e o que é além da neurociência, que inclusive foi o que eu precisei buscar. Sabe qual era uma característica em comum a todas essas pessoas? Muito inteligentes, altamente bem posicionadas profissionalmente, muito bem posicionadas em nível financeiro, tinham conquistado ao longo da vida, mesmo que ali na casa dos 30, 35 anos, mesmo que tinham conquistado muitas coisas, muitas conquistas profissionais, pessoais em nível de carreira, e estavam completamente atordoados, agindo como crianças diante de uma relação. E eu tenho certeza que eu estou contando a tua história. É óbvio que dentro aqui do setting terapêutico, alguns casos em específico me marcaram muito. E principalmente quando as pessoas entenderam o que eu vou te explicar agora, essas pessoas me marcaram muito. Por quê? Porque essas pessoas tiveram uma virada de chave muito rápida. E óbvio, quando eu falo em virada de chave, não olhem isso como vendem isso aí para vocês. A cura chegou. Não. Eu passo a sentir e não mais saber o que estava acontecendo. E nesse sentir, eu passo a me autorregular ao invés de ficar
perdido e volto a produzir, volto a viver, volto a não sofrer mais com essas dores e com essas noites de sono interrompido. E levanto da cama e volto a viver. Bom, para que vocês, eu já dei para vocês, né? Disse para vocês como é que as pessoas chegam no final. Eu vou dizer para vocês como é que elas saem depois da prática que eu ofereço. E óbvio, aquilo que eu falei para vocês que eu vou abrir, que eu sempre tenho um pouco de receio, mas hoje, dessa vez, eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Então, ela não vai ser demorada. Eu gostaria que você ficasse até o final. Já está montando as peças do quebra-cabeça? Se você se identificou, eu vou deixar uma última peça do quebra-cabeça para o final dessa explicação que eu vou entrar agora. Eu só vou tirar essa luz aqui, porque geralmente ela não contribui com a nossa figura. Não fica a melhor ambientação, mas o foco agora é essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, o que acontece? Quando você é rejeitado, existe essa área aqui, né, do nosso cérebro, essa área é o sistema límbico. O sistema límbico, por mais que aqui essa estrutura, né, seja responsável pela nossa sensação de dor, aqui um pouquinho mais para frente essa estrutura seja responsável pela sensação de prazer, toda essa circuitaria não funciona de forma isolada. Por exemplo, exatamente aqui nesse sistema límbico, que inclusive também está o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias, mas também lembra que tem a questão do prazer, e também um pouquinho mais aqui está, cadê ela? Aqui. Aqui está a pituitária e aqui a amígdala. Elas são responsáveis também pelo teu sistema de alerta. Olha que maluco, preste bem atenção. Quando você, por exemplo, né, quando era pequenininho, que você sentiu o cheiro, quando chovia, e a tua avó, ela ia lá correndo fazer bolinho de chuva, ou a tua avó ou a tua mãe, né, a pessoa que ali cuidava, zelava por você. Quando você sentia o sabor do bolinho de chuva, o que acontecia? Todo esse sistema aqui era ativado. E daí inclusive o hipocampo. Então, quando você sentia o sabor, né? O açúcar, inclusive, ele eleva a insulina rapidamente e libera, né? Principalmente dopamina, e muito alto. O que ele faz? Ele ativa a nossa região do prazer. E o hipocampo fala, meu Deus, que delícia, essa sensação é maravilhosa, mesmo que não seja saudável. Afinal de contas, bolinho de chuva é gorduroso, né? Ele é frito, ele é uma massa e ele vai açúcar, não importa. E essa informação é importante, então eu preciso que você preste atenção. Quando libera essa sensação de prazer, o seu hipocampo guarda essa lembrança, mas não guarda a lembrança do bolinho de chuva que entrou na sua corrente sanguínea. Não! Ele guarda sensorialmente no seu corpo todo uma informação muito mais complexa. Ele diz o seguinte, olha, quando chove, porque usou a visão ou a audição, alguém que te ama, a gente já estamos aqui acionando a amígdala, já estamos falando aqui, todo o sistema límbico já foi ativado. Quando alguém que te ama já liberou ocitocina, que é o hormônio da afetividade, então você já se sentiu acolhido, você vai receber, né, um doce fofinho, quentinho, com algo que vai liberar uma sensação, né? Uma dopamina que não vai ficar apenas no seu paladar, vai te dar todo um conforto sensorial.
Óbvio, tá, gente? Eu estou dando exemplo de um alimento, mas vai vir aí na sua mente um bolo de fubá, uma feijoada, uma dobradinha, eu não sei qual é a história que afetivamente esse alimento está contando. Então, o que acontece? Toda essa sensação, essa circuitaria está ignorando o fato de quantas calorias tem, o fato que é frito, o fato que é oleoso, o fato que é uma bomba de açúcar. Ele não está preocupado com o fator da saudabilidade. Ele está o quê? Memorizando essa circuitaria, toda essa energia em uma forma de consciência para que seja usado em novo momento para que você tenha essa sensação de conforto novamente. Ele não está interessado no fator saudável, não. Está interessado no fator familiar. E por que essa informação é tão importante? Porque da mesma forma que o teu cérebro se organiza para guardar uma mensagem de conforto acolhedora, ele também faz o oposto. Ele faz o quê? Ele guarda a informação sensorial de quando ele é rejeitado. E prestem bem atenção, pasmem. Essa sensação, tá? Com todo esse conjunto aqui, gera uma sensação que passa de geração em geração. Eu tinha uma sensação maravilhosa quando chovia e tinha bolinho de chuva em casa. Claro que quando eu fiquei adulta, minha filha nasceu, o que é que eu pedi para minha mãe? Um bolinho de chuva. E a mesma sensação que eu tive, a minha filha também teve. Quando chove, o que ela quer? Bolinho de chuva. Pensa numa pessoa que se preocupa com a vida saudável, mas quando chove, no que é que eu penso? Eu nem penso. O que já me vem, a saliva, o bolinho de chuva, que eu tanto quero. E se você está prestando na aula, você já está fazendo conexões e entendendo por que é que você fica com alguém que não te escolhe. Calma, calma que nós já vamos montar o quebra-cabeça. Bom, lembra que eu falei para vocês que saber e não sentir é não saber? Veja, o meu cérebro não sabe que isso não é saudável. Ele sabe o quê? Que isso é familiar. Que eu já reconheci essa sensação no meu corpo. E é isso que importa. Sabe por quê? Porque o seu cérebro foi feito para economizar energia. Ele ama e faz bem novos mapas neurais. Porém, ele sabe o desgaste energético. Então, para te preservar, porque é isso que a tua máquina faz o tempo todo, para te preservar, para que você sobreviva, ela é uma máquina de economizar energia. E qual vai ser o sensor dela? A sua sensação. Por isso que muitas pessoas leem, falam, mas eu leio isso aqui, mas eu não consigo absorver. Por quê? Porque quando você lê, mas você sente, quando você faz leituras que você consegue ficar imerso, sentir o que a leitura está te propondo, as chances de você, memorizar aquele conteúdo é maior. Por quê? Porque no campo da imaginação você criou uma sensação e todo o seu sistema límbico, toda essa circuitaria foi ativada para te dar essa sensação. E é essa sensação que vai ficar registrada. Agora, a mesma coisa para um doce bolinho de chuva gostoso e agradável também serve para as manifestações ruins. Ou seja, e inclusive, como eu falei, passa de geração em geração.
Lembra que eu falei que dor e prazer estão muito próximos aqui? Agora calma. Essa parte é parte de você não piscar. Olha que maluco que é o nosso sistema. Ao mesmo tempo que ele é riquíssimo, acaba dando umas rasteiras na gente. Quando o teu cérebro, desde muito cedo, ele faz isso. Ele registra um mapa e te entrega um mapa sensorial para a sua sobrevivência. Quando você estava em evolução, né, e você vivia, né, nós vivíamos, nossos antepassados viviam em comunidade, o que aconteceria se você fosse rejeitado, se você fosse banido daquele grupo? Aconteceria o quê? Você ia morrer. Preste bem atenção. Por que essa informação existe? Porque alguém foi banido lá do grupo e acabou ou voltando, ou toda essa sensação, ele passou, ou ele conseguiu escapar, viu quase a morte, foi ter um filho, toda essa informação vai passando de geração em geração. Jung já falava do inconsciente coletivo, ou seja, processos psíquicos que eu passo e eu também herdo de gerações anteriores. Com a informação de que eu iria morrer, tá? Se eu fosse banido, ou seja, desde muito cedo, eu sei que ao ser rejeitado, todo um processo neuroquímico vai acontecer comigo, porque eu vou ter a sensação que em breve eu irei morrer. E aqui, pasme, acontece algo maluco, que a partir de agora, como eu falei, você não vai piscar. Quando você é rejeitado, essa área, lembra? O sistema límbico, ele é ativado. O teu cérebro vai fazer de tudo para te preservar. O que vai acontecer? Temporariamente, essa área aqui, que é a área é a pré-frontal, ela é responsável pelas nossas decisões mais finas, aquele momento das nossas decisões mais racionais. Só que o que acontece? Como ele tinha informação dos teus antepassados que ele ia morrer ao ser rejeitado, olha o que ele faz. Lembra que eu falei que ele é uma máquina de economizar energia? Temporariamente, ele fala assim, você não vai precisar agora de decisões muito complexas. Você vai precisar agora o quê? Lutar ou correr. Ou ainda, se for um grande predador, paralisa e não mostra nada. Não é? Não falam isso pra vocês? Se vocês encontrarem um urso aí no meio do caminho, fica quieto e não demonstra medo. Quem é que consegue fazer isso? Essa informação, por isso que muitas vezes você congela. Você é colocado em uma situação de nervosismo e você simplesmente congela. E o que é esse nervosismo? Trauma. Eu ter sido banido do meu bando é algo extremamente o quê? Traumático. E essa informação passou de geração em geração. Agora calma que não vem a parte mais doida, começa a partir de agora. Dor e prazer muito junto. Você está, quando você foi rejeitado, você sente que vai morrer. Teu corpo precisa preservar energia. Circuitaria da área pré-frontal, nesse momento, não é que ela para, tá? Não é isso. Se você já ouviu isso por aí, não é isso. Ela temporariamente fica menos ativa. Por quê? O que é que vai ficar ativo? Teu sistema, onde você vai precisar o quê? Sobreviver, que é essa região posterior. Só que essa região, ela faz o quê? Ela vai principalmente, tá, ativar as suas extremidades.
vai ativar as suas mãos para que você possa lutar e vai ativar os seus pés para que você possa correr. É por isso que muitas pessoas, né, sentem o que? Uma tremedeira nas pernas e muitas pessoas sentem, inclusive, um buraco no estômago. Por quê? Porque a circulação está nos seus membros inferiores. E por isso, inclusive, que as pessoas não conseguem trabalhar. Agora, preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção, você não chegou aqui à toa. Essa circuitaria continua acontecendo com você sem você precisar enfrentar um antílope. Sabe o que é pior? Muitas pessoas passam a vida toda em uma família que, né, ou em situações de rejeição contínua de alguma forma, porque os pais, não que os pais rejeitaram, mas estavam preocupados lidando com seus próprios problemas, e a pessoa passa uma vida o quê? E nesse processo de alerta, de luta ou fuga, e ela não vai conseguir desligar. Só que o teu cérebro, extremamente esperto, lembra, eu vou ficar aqui com a circuitaria da área pré-frontal o tempo todo desativado? Não, ele vai dar um jeito de começar a trazer uma homeostase para o sistema dele. O problema é que essa homeostase, o que é uma homeostase? Né? Uma normalidade, esse novo normal já não é o antigo normal. Ou seja, lembra que eu falei que o cérebro vai para aquilo que é familiar e não para aquilo que é saudável? Se você ficar muito tempo nessa sensação, o que é que vai acontecer? Não importa se não está sendo saudável. Esse sistema de rejeição contínua é o que é familiar. E agora você está começando a entender. Se você, em algum momento, né, relacionou a sua vida íntima quando ela é ativada, né, através da rejeição, seja você tenha sido rejeitado pelos seus pais ou não tenha sido, e essa rejeição, tá, gente, que é um evento traumático, não precisa necessariamente ser apenas rejeição. Pode ser humilhação, pode ser, que são as 5 principais feridas emocionais, tá? Que é a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça e a humilhação. Por isso, inclusive, que elas se chamam feridas, porque você já sabe agora e entendeu por que você sente dor no seu corpo. Por quê? Porque, olha que maluco, você sente dor porque você está prestes a morrer. E o teu corpo inteiro se desorganiza. Por isso que muitos tratamentos, tá? Nos Estados Unidos, quando as pessoas elas entram no pico do apego ansioso, do surto, tá? As pessoas são tratadas com medicação contra a dor no começo, depois elas passam a receber placebo. Por quê? Para que a dor no corpo, a sensação de tomar algo para a dor no corpo sair, elas vão melhorando, se recuperando melhor do ápice do apego ansioso. Mas aí tem um problema. Eu posso lidar com o sintoma desse gatilho todo, mas eu não vou lidar com a causa. E esse era o meu problema no setting terapêutico. As pessoas chegavam aqui para mim nesse estado, e no estado onde elas tinham os sintomas, eu tô com uma pessoa que eu não consigo, que eu sei que essa pessoa não me quer, eu sei que essa pessoa não é adequada, mas é como se o meu corpo, é como se eu não tivesse forças para sair dessa relação. E você não tem. Por quê? Dor e prazer estão muito juntinhos. Parece maluco que eu vou te dizer. Esse sistema aqui, ele passa a ser tão familiar que ele começa a dar prazer. Dor e prazer estão juntinhos e você só começa a acreditar
que terá prazer em uma relação que gera tudo isso em você. Ou seja, que te rejeita. Ou seja, que não está interessado em você da forma como você está. Eu sei que você caminhou comigo, pode ter perdido algumas coisas, mas eu tenho certeza que você se identificou. Agora, preste muito bem atenção. Nós não precisamos mais enfrentar antílopes, nós não vamos morrer, mas essas feridas emocionais, traição, abandono, rejeição, humilhação e injustiça, faz com que nós vivenciamos isso aqui, independente se vai ter um antílope ou não. E isso aqui acontece, preste bem atenção. Dona Ana, eu entendi o mecanismo, mas parece que eu sempre me relacionei assim, ou recentemente é que eu tive isso. Calma que você já vai entender. Bom, o que nós temos agora? Nós não temos os antílopes, nós não temos mais os leões, mas nós temos o quê? As feridas emocionais. Olha que maluco, quando você é pequeno e é exposto a uma dessas 5 feridas emocionais, seja a humilhação, a rejeição, o abandono, a injustiça ou a traição, o que acontece? Você entra num processo, todo este processo acontece e nada mais é do que eu acabei de descrever o quê? Um evento traumático. Dona Ana, então todo o problema é dos pais? Dona Ana, todo o problema está na infância? Não é que todo o problema está na infância, mas lembra que eu falei para vocês que essa circuitaria aqui da área pré-frontal, ela temporariamente ela é desativada para que você entre no modo sobrevivência, desativada não, desculpa, menos ativa, para que você entre no modo sobrevivência? O que acontece? Essa área executiva, essa área pré-frontal, ela não estava finalizada até você completar 25 anos. Ou seja, preste bem atenção que essa informação é muito importante para a sua vida. Se até os 25 anos eu ainda não tinha essa área executiva, né, para ter consciência, não, isso aqui é só aquilo lá que a dona Ana está explicando, eu não vou ficar nessa relação não, meu sistema nervoso é que foi ativado e agora eu estou viciado nessa sensação. Não, você não tinha esse raciocínio, você tinha o quê? Só mecanismo de sobrevivência, isso aqui estava sendo ainda elaborado, né? Estava ainda terminando de formatar. O que acontece? O que passa a ser familiar para você, um sistema traumático com o qual você foi exposto e você não tinha cognição para processar. Então, minha amiga e meu amigo, quem é que entrou nessa sua relação e está viciado? A sua versão ativada por um trauma. E esse teu parceiro, essa tua parceira ativou esse mecanismo todo. Como, dona Ana? Mas eu passei por outras relações e nada me aconteceu? Lembra que eu falei, prestem atenção nos detalhes da maioria das pessoas que chegavam aqui para mim? Bem-sucedidas, acima ali dos 35, 40 anos em diante, com o olho arregalado, porque tinham sido muito bem-sucedidas ao longo da vida, e inclusive, preste bem atenção que essa informação é importante, já tinham passado por relações saudáveis e estavam parecendo adolescentes emocionados, sem dormir, não conseguindo trabalhar, só pensavam na pessoa, produtividade zero. Mas como? Se eu já vivi uma relação, se eu não vivi desse jeito, se isso não aconteceu? A maioria dessas pessoas tinha uma informação em comum. E eu vou abrir aqui para vocês. Sabe qual era? Elas tinham entrado na primeira relação muito jovenzinhas, antes dos 25 anos. Agora, preste bem atenção. Quando elas entraram no seu primeiro amor antes dos 25 anos, elas não tinham medo de ser rejeitado. Por mais que eles tivessem, vocês,
eles tivessem já este mapa sensorial, eles não tinham o quê? Consciência da rejeição, porque essa área ainda não tinha sido finalizada. Só que agora, depois de separados, com 40 e poucos anos ou mais, estavam achando inclusive que iam entrar numa relação muito mais tranquilo, a relação ativa neles, porque a incerteza gera isso aqui, basta a incerteza. Não sei se eu vou ficar junto, não sei se vai dar boa, não sei se vai me responder, não sei se tá comigo. Quando eu sou adolescente, eu não questiono, eu vivo as borboletas do meu coração. As borboletas do meu coração pode ser esse sistema aqui, ele nem tem essa cognição, ele só vai. E eu só vou. Só que quando mais velhos, o que acontece? Isso aqui não foi resolvido. E aí vem uma parte muito importante. Essa aula já está quase acabando. Isso aqui, esse processo tem nome. Este evento traumático gera, olha o que o teu cérebro faz. Ele é maravilhoso. Quando você é exposto a um evento traumático que gera dor, ele tira um scanner de você, daquele momento, com a sua idade, com a energia foi gerada, qual dor, e guarda uma memória, hipocampo, um estado de consciência. Por quê? Você já sabe, ele não está preocupado se esse scanner que ele fez é de dor. Ele está preocupado em resolver e memorizar a sensação e economizar energia no próximo momento. E aí, quando você se relaciona, entra exatamente esse scanner com essa energia, com esse estado de consciência. Esse scanner se chama holograma energético de consciência, o famoso ECO. A sigla é HECO, ECO. Ou seja, respondendo a sua pergunta, Nana, por que eu fico com quem não me escolhe? Porque não é você. É o seu holograma energético de consciência, o seu ECO, que tem uma idade específica, que tem um modus operandi específico, que tem uma sensação específica, que tem uma validação específica. Nana, é o famoso criança ferida? Pode ser. Pode ser a criança, pode ser o adolescente. Por quê? Porque a gente precisa descobrir qual é a idade, qual é a dor que este holograma está carregando, qual a consciência. E a consciência se dá através de o quê? De uma crença. Vamos voltar com a luz? Já está acabando. E eu vou abrir para perguntas também. Gente, quando eu entendi isso, eu montei a quebra-cabeça, que inclusive, né, não dá, por isso que eu entendi, preste bem atenção, e aqui a gente está caminhando para o final, e aqui eu vou abrir para vocês onde é que eu precisei chegar e por que é que eu cheguei. Isso não é coisa da minha cabeça, isso não é coisa, inclusive, que estão aqui nesses livros e eu também não encontrei na faculdade. E nesse momento agora, olha, eu não me orgulho do que eu vou contar para vocês. E talvez hoje no banho eu fiquei pensando, eu tenho na verdade até um pouco de vergonha. Mas eu prefiro contar o que eu vou contar para vocês e se de alguma forma tocar o teu coração do que não contribuir. Bom, essa história, né, todo esse acesso à informação desse holograma energético de consciência, né, que carrega uma energia sensorial, que carrega um modus operandi e que carrega, né, uma consciência e uma dor específica. Eu vivi tudo isso depois de formada, muito formada, muitos anos de formação, depois de muito bem sucedida profissionalmente, depois de inclusive ter passado por muitos anos, né, dentro de uma relação, ter vivido momentos de muita relação muito saudável, eu me vi como uma criança desamparada. E o meu holograma, inclusive, não era nem adolescente.
O meu holograma energético de consciência que eu descobri, ele era uma criança. Eu não vou trazer aqui para você, porque existe uma técnica que eu aplico no setting terapêutico que se chama Matrix Reprinting, e que inclusive eu adaptei parte da técnica para ser aplicada tanto em grupo quanto aqui para mim no meu setting terapêutico. Mas é através dessa técnica que eu descobri qual a idade que tinha este meu holograma, o meu modus operandi, porque eu, né, mesmo me achando uma mulher bonita, bem-sucedida, permaneci em uma relação onde a pessoa não queria estar comigo, mas eu insistia. Sabe qual foi o ápice de que eu falei, meu Deus, eu preciso entender o que está acontecendo? Foi quando num dia, num hotel, né, e que estava tudo certo, né, havia um encontro, e por questões, né, que não vem aqui descrever, a pessoa não poderia me ver. Gente, eu tinha uma dor tão grande na boca do meu estômago, a minha perna começou a tremer, eu comecei a suar frio, me deu ânsia de vômito, eu não consegui comer. Eu estava enfraquecida porque eu já não tinha comido e eu não entendia como aquele movimento tão irracional podia estar acontecendo comigo. E eu fui atrás e eu precisava resolver isso. E daí a gente vai resolver o quê? Não, eu já sei o que está acontecendo, eu fui engatilhada porque tal pessoa fez isso. Não adianta saber. Saber e não sentir é não saber. Porque eu achei que no outro dia eu ia acordar bem. Não! Eu ainda acordei na mesma energia, naquele mesmo holograma. Como se eu tivesse passado por um grande trauma. E eu estava em trauma. Por quê? Porque eu estava sobrevivendo naquele estado do holograma energético de consciência. Bom, para a minha sorte e a sorte de vocês também, hoje eu sou muito grata ao que aconteceu comigo. Eu digo que eu tenho vergonha porque eu já falava sobre relacionamento. Eu digo que eu tenho vergonha porque hoje, mais calma e adulta, eu olho para trás e eu fico pensando, mas a pessoa deu todos os sinais. E aqui deixa eu te dizer uma coisa. Não era o adulto que estava não vendo os sinais. Sabe por quê? Preste bem atenção. O holograma energético de consciência, quando ele surge, ele tem uma consciência e ele vai ver a realidade com o olhar da consciência dele. O meu holograma era um holograma que tinha sido rejeitado, então ele ia buscar o tempo todo a rejeição e principalmente quem tinha me rejeitado. No meio do caminho, eu nunca esqueço, né? Um homem maravilhoso, muito bom, se conectou comigo, queria me fazer feliz e tranquila. Eu não quis. Por quê? Eu não estava consciente. Eu estava ativada em um holograma energético de consciência. Eu não conseguia ver este homem. Por quê? Porque eu não estava na adulta. Eu estava no holograma, sendo conduzida pelo meu corpo de dor. Quem é meu aluno sabe o que é corpo de dor. Mas a melhor parte é que neste procurar entender o que estava acontecendo comigo, e eu entendi que não dava para resolver aqui uma coisa que estava aqui e até no meu modus operandi, como eu estava vendo a vida, eu fui atrás de aprender essa técnica. Eu aprendi com a Sunita Bogal, uma das referências, né, no mundo. Ela é uma londrina e eu fiquei, né, lá com ela vários dias, né, junto com um grupo, para que ela pudesse apresentar a técnica pra gente. E, finalizando, foi justamente graças a isso que hoje eu
inclusive por ter passado por isso, por ter sentido tudo isso, eu entendi que era por isso que por mais que eu tivesse lido vários livros, por mais que eu tivesse, né, várias questões técnicas que poderiam solucionar aquele problema, eu não conseguia sair daquele lugar, porque eu estava com um holograma energético de consciência. Bom, hoje, na aplicação no setting terapêutico, eu tenho uma taxa de sucesso assim muito alta, e eu tenho... É engraçado que eu não vou dizer para vocês 100%, né? Porque parece até audacioso, mas nunca eu tive uma pessoa que não tenha passado pela técnica, que não tenha, né, voltado diferente, né? Que não tenha entrado num outro estado de consciência depois de ter passado, de ter vivido a experiência de sair do saber e ir para o sentir do holograma. Então, o atendimento, né, a técnica não é o adulto que está no foco, é a sensação, a energia que o holograma carrega e o que é que no que ele está acreditando. Olha, sabe o que é mais maluco? Adolescente, como é que a gente lida com adolescente, com criança, quando ele está fazendo birra? O que eles estão pedindo, gente? Atenção. Olha que é a coisa mais mágica dessa técnica, eu tenho muito carinho, por isso que eu sou muito grata com o que aconteceu. A coisa mais mágica é que criança e adolescente, assim como adulto, mas eles, mais do que nunca, eles esperneiam para ser vistos, amados, desejados, escutados, e eles vão prantear. Então, o teu adolescente ou a tua criança está pedindo socorro. Dona Ana, mas eu não tenho condições de passar, né, pelo seu setting terapêutico. Eu sei. Só que, diante do grande resultado que eu tinha para as pessoas que tinham acesso à técnica, eu criei uma imersão, onde a pessoa fica o dia inteiro comigo, numa turma pequena, num domingo, online, das 8h30 às 5h30 da tarde, onde eu readaptei a prática para que a pessoa consiga o quê? Consiga identificar qual o holograma que está atuando e o melhor. Por que ela fica o dia todo comigo? Porque no final ela já consegue se autorregular. Eu tenho muito carinho por essa imersão e assim, toda vez que ela entra, né, a próxima agora é este domingo, a turma é bem pequena, são poucas vagas, se você ficou até aqui, fica meu convite. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa, você tem 3 opções a partir de ter assistido essa aula. Primeira opção, né, é desouvir isso, fingir que isso é tudo uma grande abobrinha e falar essa mulher é doida e ir embora para tua casa. A segunda opção é você falar, curioso isso, quero deixa eu ver o que mais ela tem, né, a explicar para mim sobre isso. E a terceira opção é você ser muito inteligente, autodidata, pegar tudo aquilo, os meus vídeos, eu não escondo, né, muitas práticas terapêuticas e fazer por você mesmo. Eu só espero que não demore muito. Por quê? Porque os hologramas energéticos de consciência, a maior queixa das pessoas é queda de produtividade, é queda no nível financeiro, é problema afetivo que tira a paz de uma forma. Tem pessoas, gente, que perdem tudo. E aí aqui eu não estou falando de pessoas, né, pessoas bem informadas. Então, se você ficou comigo até o final, se você já está, inclusive, né, tendo problema financeiro com isso, se você não tem mais tempo a perder, gente, por apenas R$ 62,45, acho que é esse o valor, eu vou abrir aqui para os comentários para a Yara. Se você parcelar em 12 vezes de R$ 62,41, não é nem a pizza que você pede no final de semana. É a única vez no mês que você vai pagar para a sua liberdade. Esse é o valor que vai custar
para que você, que não é nem custo, é um investimento para você sair deste holograma, ok? Mas se você quiser pagar à vista, ele tem um valor de R$600. Para você fazer a sua inscrição e que faltam apenas 3 vagas, você vai clicar aqui no link da Viu, tá? E por que somente 3 vagas? Porque a turma é pequena, é reduzida, porque essa prática eu preciso aplicar e ter muito cuidado e zelo, por isso que eu não posso colocar muitas pessoas, eu preciso falar com cada pessoa pessoalmente, e eu não termino a imersão, eu falo, fique das 8h30 às 5h30, deixe esse dia para mim. Porém, se depois das 5h30 ainda você tiver dúvida, você ainda tiver com o teu holograma, né, ativado, eu fico com você até você se sentir bem, tá? Esse é meu compromisso, porque, gente, eu tive a minha vida de volta. E é muito legal, porque daí você passa a reconhecer os seus hologramas, reconhecer, né, quando é ativado. Eu ajudo depois vocês a se autorregularem, entrarem na Matrix, né? Vocês mesmos, para que seja mais efetivo e mais rápido e vocês não fiquem mais paralisados, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo a paz. Tá? Eu tenho muito carinho pela imersão. E agora eu vou abrir os comentários, caso vocês tenham qualquer dúvida, para que eu possa esclarecer e também, né, para tirar as dúvidas em relação à aula de hoje, né? 12 vezes de 6205, tá? Eu acho que foi a lei 6241, né? 6205. Como é mesmo o nome da técnica? Matrix Reprinting, tá? Só que a forma como eu aplico foi a forma que eu deixei ela um pouco diferente, tá? Mas a forma como eu aplico, ela segue inclusive diretrizes da Sunita e que inclusive, tá? Todo o desenho dela é com respaldo na neurociência, principalmente nos últimos estudos que saíram sobre trauma, ok? Então, assim, é muito sério o que eu faço, eu tenho muita... Geralmente tem consultorandos aqui que vêm e falam, né, do quanto tiveram a vida transformadas, né, pessoas que passaram pela imersão. Eu tenho muito carinho, sou muito séria no que eu faço, tá? Então, em relação a isso, vocês não se preocupem que vocês estarão no melhor lugar, ok? Aqui tem uma pergunta da Bia Carrara: se o indivíduo já possui quadros traumáticos e aconteceram mais na vida adulta, é possível haver uma somatória ou não necessariamente? Sou assinante, estou amando. Ah, vocês viram? Sempre tem um aluno, um consultorando. Boa pergunta, Bia. É o seguinte, a pessoa acha que os eventos traumáticos aconteceram na vida adulta. Só que olha só, os eventos traumáticos aconteceram na vida adulta porque já carrega um sistema nervoso autônomo traumatizado. A sua realidade externa é fruto da sua realidade interna. Então, os eventos traumáticos na vida adulta já são reflexo de um sistema nervoso traumatizado, tá? Então, complementando aí, ei, Karine, que bom! Complementando, daí você diz assim, aconteceram mais na vida adulta, é possível ver uma somatória ou não necessariamente? Então, assim, não é que há uma somatória se a pessoa não toma consciência. E o pior, nessa somatória, a pessoa vai começar a se identificar com esse sistema, né, nervoso autônomo, ou seja, com este holograma, e ela não sai mais. Quantos adultos, né, mimados que vocês conhecem? Mas será que são mimados ou viveram na infância eventos traumáticos numa idade onde ela ficou lá, ficou naquela idade? Ainda continua vivendo uma vida pedindo atenção, fazendo birra. Agora você vai sair dessa aula e você vai dizer assim, opa, não, calma aí, era só, a pessoa ainda vive no holograma energético de consciência e em corpo de dor. A Bia, se você é minha assinante, ela já sabe sobre corpo de dor, tá? Então, assim, se você inclusive tem dúvida em fazer a imersão, porque acha, inclusive, né,
que não é tudo isso, que não viveu um evento traumático, não chegou a ativar um holograma energético de consciência, deixa eu te dizer uma coisa, é muito melhor você saber antes. É muito melhor você já estar preparado caso o holograma energético de consciência venha. Vocês acham que... Gente, aqui é minha preparação aqui, ó. Eu achava que, né, saber tudo que eu já sabia ia me preparar. Ok? E não foi bem assim. Que bom que fez sentido, Bia. A Vakaleiab. Oi, quando a gente consegue compreender esse holograma, a gente ganha consciência para sair? Sim, tá? Quando você compreende esse holograma, eu ensino você a como, né, lidar com esse holograma. Por quê? Porque não adianta, prestem bem atenção, vocês acham que é o adulto na relação e vocês estão querendo lidar, estão querendo que o adulto resolva, mas o adulto não consegue, porque quem está energeticamente se posicionando na relação é o holograma. Então eu ensino vocês a justamente, né, a como entrar em contato com esse holograma e fazer com que a energia dele, né, se dissipe e você entenda esse modus operandi justamente porque quando ele é visto, lembra que eu falei na aula, criança e adolescente quer o quê? Quer ser o quê? Visto, amado, desejado. Quando eles são expostos, eles já perdem força. E é por isso é que eu não posso usar esse termo, né? Mas as pessoas usam, né? O termo parece mágica, ganha sim e consegue dominar ele. Ana, você é maravilhosa. Ensina mesmo, fez isso comigo hoje. Aqui! Olha aí! Então, tá aqui a prova pública. Eu cheguei até a me emocionar. Gente, vocês não têm noção do quanto eu amo a minha arte, do quanto eu ter descoberto isso, por mais que eu tenha vergonha de expor. Funciona porque as pessoas experimentam. Consegue, olha o que Valdex diz, né? Consegue dominar. Ele, respondendo, eu não precisei responder a sua pergunta, foi o Valdex. A gente entra em contato com ele, acalma esse holograma, entende o que ele está querendo comunicar e daí tudo passa a fazer sentido. É maravilhoso, né, Valdex? Lembrando, né? Boa lembrança aqui da Yara. Trauma não precisa ser um trauma, tá, gente? Não precisa, assim, ser um abuso, ser uma violência física. Porque trauma não é o que acontece fora. Trauma é o que acontece dentro. É a sensação daquele evento. Uma palavra torta, né? Uma saída dos amigos que saíram, não te chamaram. O que aconteceu dentro é o suficiente para gerar o holograma, tá? E sim, pode ter sido algo mais simples, né? Por exemplo, como um pai que atrasou na escola, né? Pena que não consigo domingo, cheguei tarde, mas tomara que tenha próximas turmas. Ok, tem mais uma pergunta aqui na caixinha. A técnica é parecida com MDR? Não, ela é diferente, tá? Ela é feita num outro formato. Inclusive, é por isso que a gente consegue ali fazer em grupo pequeno, né? Com muito sucesso, tá? Tem um outro tipo de ativação. O que mais? Fui traída, agredida, diz que a culpa é minha. Tô em crise, me deram Ritalina. Ajuda? Depende, tá, Cris? Quem te deu Ritalina ouviu a tua história. Eu, por esse trecho, eu não consigo te dizer, tá? Pelo menos a minha prática clínica, quando a pessoa entra aqui, para eu poder ajudar, ela recebe um questionário com mais de 100 perguntas para ela responder, tá? Então, eu prefiro não te responder exatamente em relação à Ritalina. O que eu posso te dizer é, você, por exemplo, né, essa agressão pode ter ativado um holograma ou ainda, né, ter feito um holograma com agora você vai precisar lidar, né, vai precisar entrar em contato para a energia
para diminuir a energia dele, tá? Mas o curso ajudaria? Ah, o curso? Sim, claro, com certeza. Porque o curso te daria clareza de qual holograma que permite, né, que você se conecte com esse tipo de pessoa e ainda continue, tá? É possível usar a técnica para salvar a relação usando ela com o outro? Não. Não. Inclusive, hoje eu apliquei a técnica, né? E uma coisa muito importante. O que é muito importante? Porque qual que é a grande beleza da técnica? A beleza da técnica é o seguinte: você não tem controle sobre o outro, você não pode fazer com que o outro mude, mas preste bem atenção, dentro do teu mundo íntimo, como você vê o outro pode mudar. E aí isso muda tudo, tá? Então não, a técnica dessa forma ela não pode ser usada, ok? Gente, sim, esse livro também é muito bom. É assim que começa, é um livro muito bom. Inclusive tem um filme, né? Caso ela não consiga, você não consiga ler, né? Tem pessoas hoje em dia que tem uma dificuldade em leitura por causa da atenção, né? Por causa de muitos estímulos. O filme é uma boa dica, certo? Você também ajuda a pessoa de apego evitativo a ir para o apego seguro? Claro, mas na imersão, veja, na imersão, na primeira versão que a gente fez, tinham 2 evitativos. E os evitativos saíram maravilhados. E os ansiosos saíram maravilhados da imersão porque tinham evitativos, justamente para entender. Porque o evitativo, o que ele tem medo? Ele tem medo da rejeição, principalmente. Por isso que ele evita a relação. Por isso que ele não se entrega. Por isso que ele não consegue ser disponível. Então, a gente identifica também no evitativo, inclusive, 2 evitativos participaram, eles entraram em contato com o holograma deles, eles choraram muito, inclusive um deles era um homem, foi muito rica, tá? Então, a imersão também, a ativação do holograma também para ajudar os evitativos, tá? Gente, se vocês fazem perguntas aqui nos comentários, eu não consigo ver. Aqui a Yara lembrou, já teve imersão com quase metade que era evitativo, exatamente. A minha namorada some do zap e fica falando que eu sou corno. Por quê? Olha, porque ela encontrou uma forma de te atingir, tá? Se você risse disso, se você não desse bola, isso ia perder força, tá? Mas óbvio, né, que somente com essa informação fica muito difícil de eu te dar maiores esclarecimentos, tá? Mas inicialmente, no primeiro contato, assim, a gente analisando, fazendo uma análise superficial de resposta de comportamento, geralmente, na maioria das vezes e dos casos, é isso, tá? Bom, o nome do filme é Assim que Acaba, tá? Quem me perguntou o nome do filme é para quem vive relacionamentos tóxicos e não conseguem sair. É um filme bem interessante, tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com a vida de vocês. Eu espero, né, de coração que tenha feito sentido e eu espero que você tenha escolhido por você, né? E se você ficar com a pulga atrás da orelha em relação à imersão, não tenha dúvida, ela é para você sim. Se permita. Eu tenho certeza que R$ 62,05 vai mudar a sua vida e você vai entender o quanto isso transformará a sua história, tá bom? Então, fique bem, se cuidem, né? Na dúvida, o próprio consultorando esteve aqui, fez a técnica, ele amou. Então, eu tenho certeza que se você... Eu não preciso dizer nada. O próprio consultorando já disse tudo, ok? Se cuidem, fiquem bem. Rapidinho. Meu namorado, 47 anos, eu 50. Ele teve um relacionamento meio traumático no passado e sinto que por esse motivo ele é evitativo em várias situações. E daí, se você fosse a minha consultoranda, eu ia dizer, tudo bem, mas ele ser evitativo, ativo quem é você?
E é isso que precisamos trabalhar, tá? Porque o mais importante é a gente não vai conseguir mudar o outro, mas como percebemos e agimos com o que o outro nos entrega, essa é a grande diferença, né? E o que a saúde emocional pode nos proporcionar, ok? Ah lá, a Mara, eu estava na primeira imersão, teve um vitativo que já estava se abrindo, até adotou um cachorro no mesmo dia, saiu pro almoço e adotou um cachorro. Nossa, Mara, é verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, a imersão é muito legal, né, Mara? A imersão eu tenho muito carinho por ela. Tenho muito carinho. A Mara sempre tá aqui, tá, gente? Então, a Mara participou e ela sempre carinhosamente vem aqui, né, traz o seu relato e sempre lembra, né, de alguma coisa interessante e fica aqui meu agradecimento especial, tá, Mara? Tenho muito, muito carinho por você. Certo? Por todos vocês. Por isso que eu faço essa live, para entregar o melhor conteúdo e para que vocês possam dormir e ficarem bem, ok? Dona Ana já fazendo a diferença. Lindinha. Tenho muito carinho por vocês. Um beijo, se cuidem e nos vemos na próxima aula.